Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento? Temos a aula de número 65, o nosso objeto de conhecimento, estratégia de leitura, apreciação e réplica. Detalhamento, características do gênero e suporte, elementos estruturais, temas amazônicos, regionais, brasileiros e mundiais. Esse é o assunto que nós iremos estudar. Vamos para a nossa aula. Muito bem, turmas. Hoje nós vamos estudar sobre os gêneros textuais. Então, esses gêneros, eles são diversos, né? Então, eles têm uma finalidade, eles têm um propósito, né, da comunicação. Então, nós vamos ver o exemplo, né, de uma conversa de WhatsApp entre a mãe e o filho. Você vai observar que está tendo que uma conversa, um diálogo, em forma de quê? De texto, né? Então, ele é um gênero textual. Então, vamos ver o que o menino começa a conversar com a mãe. Oi, filho. Aliás, a mãe conversa com o filho. Oi, filho. E o menino responde, oi, mãe. Até que horas você irá chegar em casa? E ele responde, por volta das 19 horas. Tá bom, cuidado ao voltar para casa. E ele responde, tá bom, mãe. Então, muito bem, vocês perceberam, né, que há uma conversa, há um diálogo entre duas pessoas. Pode ser também em forma de grupo, né? O grupo pode ter várias pessoas conversando. Então, mesmo assim, ele continua sendo um gênero textual, né? A conversa de WhatsApp. Por quê? Porque há uma conversa, há um diálogo e há a presença do texto, né? As palavras estão sendo ditas, escritas aí, né, na forma escrita. Então, muito bem. Então, hoje é muito comum, né, nós termos acesso à internet, a termos acesso às redes sociais, né? Antigamente, a comunicação à distância era feita muito por telefone, né, pelo telefone, e então as pessoas utilizavam, né, a fala, né, por meio do telefone. Então, hoje nós vamos ter muito a presença da linguagem escrita, por meio justamente dessas mensagens, dessas conversas, né, que as pessoas têm, né, pelo WhatsApp, ou nas outras redes sociais, como Facebook, Instagram, né? Vai ter lá as mensagens, você também pode conversar com as pessoas, né, em forma de texto. Então, nós percebemos que a nossa sociedade, ela mudou bastante, né? Então, como antigamente a comunicação era feita mais pelo telefone, de forma oral, né? As pessoas conversavam, né? E agora é mais pela forma textual também, né? Então, essa é uma modificação. E é claro que dentro, né, dos gêneros textuais, nós podemos ter, né, diversas formas de textos, né? Então, você lembra o que é o gênero? O que é um gênero textual? Com certeza vocês já estudaram esse assunto em um outro momento, né? Você sabe quais as funções dos gêneros textuais? E você sabe o que é um texto? Então, essas perguntas, né, todas elas vocês já estudaram. Então, o que é um gênero textual? São as diversas formas que os textos se apresentam para nós. E cada um deles tem o quê? Uma função. Qual é essa função? Qual é essa finalidade? Né? De informar, de instruir, né? De descrever, de narrar, contar histórias. Então, o texto ele serve para fazer isso, né? Os gêneros textuais, né? E o texto nós podemos considerar como um conjunto de palavras organizadas, né? Claro que essas palavras organizadas, elas precisam fazer sentido, porque se elas não fizerem sentido, nós não podemos considerar um texto, porque todo texto tende a comunicar algo, a comunicar uma informação. Certo? Então, vamos aí ao conceito de texto,
né? Temos aí, olha, o texto é uma unidade significativa, interativa e comunicativa, em constante movimentação. Então, o texto, ele tem que ter o quê? Um sentido, um significado, para que haja uma comunicação, para que se informe algo a respeito de um determinado assunto. Então, a conversa de WhatsApp, acontece um diálogo, uma conversa entre duas pessoas, né? Então, elas estão se comunicando sobre alguma coisa, sobre algum assunto, certo? Então, a conversa no WhatsApp, ela é um gênero textual e podemos considerar como um texto. Por quê? Porque tem palavras. A bula de remédio, nós podemos considerar como sendo um gênero textual? Sim, ela é um gênero textual, a bula de remédio. Qual é a finalidade da bula de remédio? Qual é a função que ela tem? Por que que todo remédio vem com essa bula? Porque essa bula vai estar informando sobre a composição, né, desse medicamento, de como ele é, do que ele é composto. Ele tem as orientações de como utilizar. Ela tem também as contraindicações, os efeitos colaterais. Então, ele tem várias informações, né, para que a pessoa que vai utilizar esse medicamento, ela tenha informações a respeito do que ela está tomando. É claro que o médico, quando ele receitua um remédio para alguém, é porque é necessário, né? A pessoa está doente, está com algum problema de saúde, então precisa-se utilizá-lo, né, da maneira adequada, conforme que o médico orienta, né? Mas muitas vezes nós temos essa curiosidade de saber o que tem nesse remédio, o que ele faz em nosso corpo, certo? Então, a bula de remédio é um gênero textual, com a finalidade de informar, instruir a respeito do medicamento. E a piada? A piada, ela é um gênero textual? Sim, ela é um gênero textual. E qual é a finalidade? Qual é o propósito da piada? Geralmente é gerar humor, né? Então, como vocês podem observar aí, nós temos uma escova dental, né? E ela começa a falar com o papel higiênico. Eu penso que estou em um péssimo emprego. E o papel higiênico responde: você acha mesmo isso? Então, observe que aí nós temos um humor, né? Porque vocês sabem o que a escova dentária faz e o que o papel higiênico também faz. Então, dessa piada, nós podemos gerar o quê? Um humor. Então, a piada, ela é um gênero textual. A lista de compras. A lista de compras também é um gênero textual. Por quê? Porque no momento de você se preparar para ir ao supermercado, por exemplo, ou ao mercadinho, você faz uma lista daquilo que você está precisando na sua casa, né? Seja alimentos, seja verduras, legumes, né? Ou material de limpeza. E aí você faz uma lista do que você está precisando. E essa lista contém o quê? Palavras, né? Então, você vai listar direitinho lá o que você necessita para sua casa e você leva essa lista para o supermercado, né? Você pode escrever essa lista numa folha de papel ou então você pode anotar no seu celular, né? O celular tem aí uma parte, né, que a gente pode fazer as anotações. Não lembro agora como é o nome, né? Mas tem para a gente fazer as nossas anotações e é bem interessante. Então, é um gênero textual também. As revistas. As revistas, na verdade, elas são um suporte. Os conteúdos que tem dentro da revista que são os gêneros textuais. Então, nós podemos ter artigos, nós podemos ter notícias, né? Nós podemos ter várias informações dentro dessa revista. Então, essas informações que nós temos dentro da revista que é o gênero. A revista em si, ela é um suporte, onde
esses textos estarão publicados nessa revista. Nós temos também as páginas da internet. As páginas da internet também são suportes. O que tem dentro das páginas é que vai ser o gênero, que nós podemos encontrar diversos deles. Podemos encontrar artigo, podemos encontrar notícias, podemos encontrar divulgação de propagandas, né? Então, o que tem dentro da página é que nós podemos considerar como sendo os gêneros textuais. A página em si da internet, ela é um suporte. Por quê? Porque através dele é que vai estar publicado o gênero textual, o texto em si, né? Então, todos esses exemplos que eu mostrei para vocês, elas são exemplos de textos, né? Que, no caso, os textos, eles têm que ter essa unidade significativa, ou seja, ela tem que ter um significado, ele tem que interagir com o leitor, né? Para proporcionar uma comunicação, proporcionar uma informação, né? Então, esses textos, eles estão em constante movimentação. Esses gêneros textuais, eles circulam em nossa sociedade, né? Nas diversas formas, nas diversas maneiras, com os diversos propósitos, com as diversas finalidades, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, os gêneros textuais, eles são o quê? São textos, né, que ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Então, os gêneros textuais, cada um deles tem essa comunicação muito bem definida, né? Então, como eu mostrei para vocês, a carta, o bilhete, por exemplo, eles têm uma comunicação, quer deixar um recado para alguém, uma informação para alguém. O WhatsApp também é mensagem, é texto, né? Está comunicando algo para alguém. Então, notem que os gêneros textuais, todos eles têm uma função, têm uma finalidade, né? Por exemplo, os contos, os romances, eles também, né, têm a intenção aí de contar uma história. Então, nós estamos dentro do campo da narrativa, né? Então, os artigos, por exemplo, os artigos científicos, têm a função de informar as novas descobertas aí da ciência. Então, cada gênero textual tem a sua finalidade. As receitas, né? As receitas culinárias têm a função, a finalidade de instruir, né, a maneira de como fazer uma determinada comida ou um determinado doce, né? Então, para cada gênero textual, ele tem a sua intenção comunicativa bem definida e tem a finalidade, né? Para quê? Para que utilizar uma receita culinária, né? Para que utilizar uma bula de remédio? Então, todos eles têm uma finalidade, uma função. E aí nós temos também o quê? Os suportes, que é uma coisa importante, que é onde estarão esses textos, né? E nós temos também o quê? Os gêneros textuais jornalísticos, que eles trazem como finalidade principal informar um acontecimento aos leitores, ao leitor, né? A sociedade como um todo, né? E podemos ter também os gêneros textuais poéticos, que são aqueles que são os poemas, né? Que os poetas escrevem para expressar sentimento, para fazer uma crítica, né? Para satirizar alguma coisa. Então, eles têm essa finalidade de expressar um determinado sentimento, né? E, claro, provocar a poesia aí e mexer com o sentimento daquele que lê, que no caso é o leitor, não é? E aí nós podemos ter, vamos estudar principalmente hoje, né, o gênero textual jornalístico, que vocês já devem ter estudado em algum outro momento, e hoje a gente vai rever, né, mais uma vez, as características, né, do gênero textual jornalístico. Então, esse gênero textual ele é veiculado nos jornais, né, tanto nos jornais impressos quanto nos jornais digitais, que são aqueles que estão na internet. As revistas também, né, pode ter uma informação
jornalística. O rádio, também através das palavras, né? O rádio vai estar comunicando as notícias. E a televisão, que também ela é os jornais falados, né? Eles vão estar comunicando em forma da oralidade, né? Por meio de palavras, vai estar comunicando um fato que ocorre na sociedade. Então, o gênero textual jornalístico, ele tem o intuito de comunicar, de informar algo que aconteceu, né, recente, a comunicar à população, o leitor, o cidadão. Então, a notícia, o gênero textual jornalístico, né, ele tem essa intenção principal de comunicar os fatos recentes ao leitor. Isso é um direito, né, do cidadão, de saber o que está acontecendo na sua sociedade, na sua comunidade. Por isso, os jornais, todos os dias, têm aí as informações, né, os acontecimentos que ocorrem no dia a dia. Vamos ler, então, uma notícia? Vamos ver aí, ó. CBA Notícias, mulher assassinada. Observe aí, ó. Policiais, né, que faziam ronda no centro da cidade, encontraram na madrugada de ontem, perto da Praça da Sé, o corpo de uma mulher aparentando 22 anos de idade. Segundo o depoimento de pessoas que trabalham nos bares próximos, trata-se de uma garota conhecida por Nenê. Ela foi assassinada a golpes de faca. A polícia descarta a hipótese de assalto, pois sua bolsa com a carteira de dinheiro foi encontrada junto ao corpo. O caso está sendo investigado pelo delegado do 2º Distrito Policial. Jornal da Cidade, 10 de setembro de 2004. Então, vocês podem observar que nessa notícia nós temos o título, né, da notícia, que é o que está aqui logo acima, né, para dizer qual é o fato que está sendo comunicado. Nós temos o local onde aconteceu o assassinato, que foi no centro da cidade. Então, observe que tem que ter o local, né, onde aconteceu o fato, qual foi o fato, por que aconteceu o fato, né? Então, todas essas perguntas a gente vai fazendo justamente para a gente organizar uma notícia. E também para a gente conseguir encontrar as informações adequadas a respeito desse fato que ocorreu. Então, a notícia, ela tem a ver com algo que acontece na realidade. Então, não tem nada de fictício, é tudo real mesmo, o que ocorre na sociedade. Então, aqui está comunicando o quê? O assassinato de uma mulher, né? Que aconteceu no centro da cidade, e aí da idade dela, né? O local, o dia, né? Aqui, ó, 10 de setembro, nós vamos observar aqui no final da notícia, né? E aí diz por que ela foi assassinada. Não foi assalto, né? A hipótese de que não foi assalto, porque a bolsa dela estava próximo dela, não foi levado, né? E aí a polícia irá investigar, né, qual foi o motivo dessa mulher ter sido assassinada. Então, isso aqui é uma notícia, uma informação que o jornal, aqui no caso o suporte, quem é o suporte? É o Jornal da Cidade. É onde está publicada essa notícia. Perceberam? Então, nós podemos observar que a notícia ela é um gênero textual. E qual é a finalidade da notícia? Informar o leitor sobre acontecimentos do dia a dia que ocorrem recentemente na sociedade. E a informação ela é um direito para todos os cidadãos. Então, o texto, como a gente já disse, ele tem que ter o quê? Uma unidade significativa, ou seja, tem que ter sentido. Esse texto precisa ter sentido, senão ele não é um texto, né? E ele vai comunicar sobre algo, né? Então, o gênero notícia vai estar sempre comunicando algo que ocorre no dia a dia. Então, tem uma certa movimentação aí, diária, né? Muito bem. Então, seguindo,
Nós vamos ter agora a estrutura do texto jornalístico, que é uma coisa importante, né, para a gente saber como é que ele é organizado, como é que ele é estruturado. Nós temos aí a pauta, que é a escolha do tema ou assunto, ou seja, de acordo com o acontecimento, você vai colocar o título da notícia, né? A apuração, o repórter vai lá, recolhe as informações desse ocorrido, desse fato que ocorreu, os dados, né, a verificação da veracidade dos fatos, ou seja, ele tem que ir lá verificar o que ocorreu, né, se de fato aquilo é real, se foi realmente real e se é verdadeiro. Então, por isso é necessário o repórter ir no local. Depois ele vai fazer a redação desse texto. Ele vai transformar as informações em um texto. E é por isso que ele organiza, né, colocando o título, colocando o fato que ocorreu, com quem ocorreu, onde ocorreu, né, qual foi o dia que ocorreu. Todas essas informações são importantes. Por quê? Elas têm que estar organizada, bem estruturada, porque o leitor precisa ter essa informação de maneira clara, objetiva, que não tenha dúvidas. Por isso é importante ter a clareza, né, no uso das palavras, para que o leitor entenda o que ocorreu, né? Então, nós vamos ter também a correção, a revisão dos textos, né? O repórter ele tem que fazer essa revisão textual para saber se as informações estão claras, se o texto está coeso, se a informação está sendo dita, né, de forma clara. Então, na linguagem jornalística, qual é esse tipo de linguagem? Ela tem que estar em forma de prosa, que é o texto seguido, né, com as linhas dos textos. Do texto vai estar em forma contínua, né? É diferente do poema. E a linguagem ela deve ser o que? Clara, né? Uma linguagem mais simples, imparcial, significa que ele não vai emitir a opinião dele, né? O repórter não vai emitir a opinião dele, vai apenas informar o que aconteceu de maneira objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. Então, nesse texto que nós vimos da mulher assassinada, nós vamos observar aqui uma outra parte do texto. Olha, policiais que faziam ronda no centro da cidade encontraram na madrugada de ontem. Então, observem que aqui o corpo dessa mulher foi encontrado pelos policiais, né, que estavam ali fazendo a ronda deles, né? O trabalho, né, dos policiais é sempre fazer essa ronda nos bairros, né? E então, observe que o momento que ocorreu, que eles encontraram foi na madrugada. De certo, essa mulher foi morta nesse período, né? E aí tem o momento, ó, no momento de ontem, ou seja, na madrugada anterior, né? Perto da Praça da Sé. Observe que tem um local, né? Próximo de uma praça. Então, ele dá uma localidade, mais ou menos, né? Para que o leitor saiba onde foi que ocorreu, onde foi o local. O corpo de uma mulher aparentando 22 anos de idade, ou seja, ele vai caracterizar, ele vai descrever essa pessoa. Então, observe que a notícia, ela também vai usar a descrição, né? Que também é um tipo textual, porque é necessário ele descrever o local, a pessoa que sofreu, que foi morta, né? A idade, né? Então, a descrição ela é importantíssima, porque ela vai dar as minúcias, os detalhes, né, daquilo que ocorreu. Então, por isso a descrição é o tipo textual que também vai estar presente no gênero notícia. E aí, seguindo a notícia, olha, segundo depoimentos de pessoas que trabalham nos bares próximos, trata-se de uma garota conhecida por Nenê. Ela foi assassinada a golpes de faca. Observe que, mais uma vez, nós temos o detalhamento aí de que modo ela foi assassinada, né, que foi golpes de faca. E aí, o repórter, no momento de ele colher essa informação, ele entrevistou outras pessoas, né? Ele entrevistou outras pessoas justamente para que essas pessoas pudessem dar maiores informações, né? Então, essas pessoas disseram que
ela era conhecida por Nenê, não é? Tinha esse apelido, não é? E então ele traz maiores informações a respeito da pessoa, né? Porque até então ela era o quê? Desconhecida. Então, nós vamos aqui a algumas perguntas importantíssimas justamente para a construção da notícia. Então, observe aí, ó. Nós temos a pergunta o quê? O que é a pergunta fundamental, né? Porque ela vai responder o que foi que aconteceu, né? É o acontecimento, é o evento, o fato ocorrido. Ou seja, quando você pergunta o que aconteceu, aí você vai ter a resposta. Foi um assassinato, ou então foi um evento catastrófico, ou então foi um acidente, né? Então, através dessa pergunta, nós vamos ter o fato, o que foi que ocorreu, né? Com quem foi? Qual foi a pessoa? Que pode ser um personagem, né? Que pode ser uma pessoa que está envolvida, né, nesse fato. Então, no caso que a gente leu para vocês, a notícia foi um assassinato. Mas poderia ter sido um acidente entre duas pessoas, né? Uma pessoa estava dirigindo carro, outra estava dirigindo moto, e aí houve a colisão. Então, houve duas pessoas aí como vítimas, né, desse acontecimento. Então, quem vai estar relacionado à pessoa? Ou pode estar relacionado também a uma coisa, né? Por exemplo, um desastre ambiental, por exemplo, né? A ponte lá do Rio Negro caiu, né? Então, é um fato, então é uma coisa que ocorreu, né? O quando tem a ver com o tempo, né? O momento que ocorreu o fato. Então, o horário pode ser de madrugada, como estava na notícia, né? Pode estar a data mesmo, no dia tal, né? A data do calendário. E aí vai estar informando, né, o horário, o momento que ocorreu o fato. O onde tem a ver com o local, né? Sempre o local, onde ocorreu o fato, onde ocorreu o episódio. E aí, claro, a notícia vai ter que dizer onde foi. E o como é o modo que ocorreu o evento. Como lá na descrição do assassinato, ele vai dizer, né, que eles estavam fazendo ronda, encontraram o corpo da mulher, e aí ele vai descrever, né, como eu bem mostrei para vocês, o como ele tem que descrever o ocorrido. Por isso que a descrição ela vai estar muito presente nos textos da notícia. E o porquê é a causa, o motivo do evento, né? Então, no caso, ela foi assassinada, mas não sabiam dizer por qual motivo ela foi assassinada. Então, até aí, a notícia não esclarece, porque, de fato, como é um assassinato, não se sabe ao certo o motivo, a razão, né? Já que o corpo estava lá sozinho e não tinha testemunhas, né? Então, o porquê ele vai justamente justificar o fato ocorrido. Quando é uma questão de um assassinato, aí deverá acontecer o quê? A investigação policial para se saber qual foi o motivo, a razão da pessoa ter sido assassinada. Se for um desastre natural, por exemplo, uma ponte caiu, ou então caiu um poste, aconteceu alguma coisa de fenômeno natural, aí eles vão ter também que investigar se foi em causa de um temporal ou foi porque as estruturas não estavam adequadas. Também terá que se fazer uma investigação, né, para se ter a claridade, a evidência, né, do que foi a causa, né, o motivo, a razão de ter acontecido tal fato. Então, essas perguntas elas são fundamentais tanto para organizar a notícia, quanto para nós, leitores, conseguirmos entender o que foi que ocorreu, né? Tendo essas informações bem esclarecidas, nós conseguimos, né, ler o texto, a notícia e saber o fato que ocorreu, com os detalhes, né? Claro que nós trouxemos para vocês apenas uma parte da notícia, porque geralmente ela não é tão curtinha assim, né? Só trouxemos um resumo para vocês. Ela pode ter outras informações mais além, né, do resumo. Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre os gêneros textuais e principalmente o gênero textual notícia.
Então, agradecemos a participação de vocês e até uma próxima oportunidade.